Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Estava pensando nesta epístola com a palavra graça. Graça de Deus. E como entendemos, graça é favor imerecido. E se somos imerecidos, podemos ter tudo. Ainda, como lemos, segundo a riqueza da graça de Deus. Não tem limite se somos imerecidos. Se estamos agarrando um mérito, uma coisa que eu estou acreditando-me, eu estou apremiando-me a mim por algo. Então, estou apresentando-me como mérito, merecido. Então, tem limite. Mas imerecidos não tem limite. Tudo de nós. Segundo a riqueza da graça de Deus. Nada menos. E se vamos apresentar-nos a Ele imerecidos,
debemos entender que Ele vai abraçar-nos, imerecidos, segundo a riqueza de sua própria graça, para elevar-nos lá para a glória, para sentar aqui nos pés na terra, mas corações na glória, com Cristo. Que grande o tema deste livro. Outro pensamento. Começa em verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo. Aqui estamos mais além de nossos problemas. Israel passou por um deserto com problemas grandes. Tuve que lutar todos os dias. Mas Deus fala, em Deuteronômio 16, fala de Páscoa na terra. Não no jornal, não andando por deserto, sino na terra, em paz. Redimidos, salvados na terra prometida, gozando-se da grandeza e bondade de Deus. Aqui nesta epístola, devemos entender que estamos sentados mais além de nossos problemas, de nossas vitórias, de nossos falhos, de nossos pecados, mais além de tudo, sentados aqui abrigados em Cristo. E se estou sentado aqui, levando uma carga de problemas, preocupações, eu devo de pedir a Ele que Ele quita-me essas coisas por 1 hora, por 2 dias, que eu possa sentar na presença de Deus para gozar-me, desfrutar-me do que Deus é, e receber o que Ele quer dar, mais além de minhas necessidades. Temos necessidades, mas Ele tem muitíssimo mais que isto para dar-nos. Abre seu próprio coração para falar-nos de lá na glória, sem limite. Digo, por quê? Somos imerecidos e Ele abençoa imerecidos, segundo a riqueza de sua graça. E um pensamento mais, se posso. Verso 3, bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Não somente disse, como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Oh, que grande é essa palavra! Como também nos elegeu nele, em Cristo, para abençoar-nos. Vamos ler em Provérbios 8, uma porção que usamos de falar de Cristo. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Claro, fala de Cristo, verdade? Verso 30. Então eu estava com Ele na obra, e eu era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante Ele em todo o tempo. Cada um de nós podemos dizer, eu estava com Ele.
Eu era cada dia as suas delícias. Porque a delícia que ele tem, deleite que tinha em Cristo, ele nos elegeu em ele, em Cristo. Em Cristo, antes de suas obras. Porque ele queria a nós, para dar-nos tudo o que Deus pode dar. Tudo o que Deus pode dar. Como podemos merecer tal coisa? Impossível. Então, que bom descansar imerecidos. Imerecidos. Amém. En San Lucas capítulo 20, temos a parábola dos vinhateiros e como descuidaram da obra encomendado a eles. E, por fim, enviou seu filho a esse vinha e eles rejeitaram. Versículo 15. Lançando-o fora da vinha, o mataram. Logo a pergunta, que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Alguns casos, o Senhor Jesus responde. Outro evangelho, eles respondem a pergunta. Diz, versículo 16, irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. Interessante contraste de eso con lo que estamos estudiando en Efesios. En Efesios vemos o propósito de Deus en cuanto a su Filho y esa gracia que dá a nós, que somos outros lavradores, para receber esse favor imerecido. Sabemos que é verdade que Deus vai destruir estes lavradores. Só em parte fez isto. Fica no futuro esse juízo completo. Por enquanto, antes que Deus julga a eles e também a igreja falsa, sabemos de Apocalipse, ele tira de suas riquezas o mistério e revela para nós o que foi o propósito de ele antes da fundação do mundo, como estamos vendo em Provérbios 8. Su deleito com os filhos dos homens. Como pode Deus fazer isto justamente quando os lavradores são tão maus? Ai, Efésios explica isso. Em base de Cristo Jesus e a redenção que ele fez quando foi rejeitado na cruz. Ele cumpriu a redenção, a base, pelo qual agora ele pode abrir uma maravilha para nós. Riquezas celestiais
e doar isso a nós. Então, como lemos à noite, devemos ter nossos olhos alumbrados para considerar isso, porque é nosso. E se não entendemos o que é nosso, não vamos poder gozar disso. Versículo 3, versículo 4 ainda. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Efésios 1, o fim do versículo 4 eu li. Deus exige nada menos do que santos e irrepreensíveis. Ninguém pode chegar à presença de Deus sem santidade. E ninguém pode chegar à presença de Deus, muito menos com alguma coisa que seja repreensível em si. Então nós podemos dizer, qualquer falha, a mínima que seja, qualquer deslize. No Éden nós vimos que foi comer de uma fruta que era para não comer. Algo muito sutil não cabe na presença de Deus. Não podemos estar na presença de Deus. Então, nada menos do que Cristo. Porque só Ele podia estar na presença de Deus. Então, já que nós estamos falando de imerecidos, sem merecer nada, recebemos algo. Mas não em nós mesmos. Recebemos algo em Cristo. Então, esse é o descanso que nós temos. Porque nós temos tudo em Cristo, não é em nós mesmos. Porque Deus não aceita nada menos do que perfeição. E ninguém pode estar na sua presença sem perfeição. E a única perfeição que existe, então, é em Cristo. Por isso que é a palavra nele. E fala aqui também essa palavra, bendito Deus, como também nos elegeu, fala essa palavra, eleitos nele. Queria ler uns versículos em Lucas, Mateus 28, 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eis que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Mais o versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes que as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Eu estava pensando no que está antes de nós entendermos tudo o que nós temos em Cristo. De que valia um anjo descer do céu? De que valia um terremoto?
De que valia eles ficarem aterrorizados, com medo, esses soldados? Sem fé, eles só poderiam chegar depois e inventar uma mentira maior. De nada vale sinais, de nada vale as bênçãos todas que existem em Cristo, de nada vale isso, se não for por fé. Deus, então, por sua palavra, o Espírito Santo, por sua palavra, gera em nós nova vida para podermos crer e tomar posse de tudo isso que é nosso, em Cristo Jesus. Porque fé é dom de Deus. Nós estamos aqui juntos e já temos assentado e nós cremos que todos que estão aqui têm essa fé para crer e para tomar posse de tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Porque sem fé, nada disso vale. É como se houvesse um poder muito grande à nossa disposição, que nós pudéssemos fazer todas as coisas, se nós lançássemos mão desse poder. Mas se nós não lançamos, então, de nada vale esse poder, ele é inoperante. Mas Deus, como nós vemos lá em Efésios, por eleição, Ele vem e nos chama, e nos dá essa fé, e nós podemos tomar posse, então, de tudo isso que nós temos em Cristo. E uma vez tomado posse disso, isso quer dizer, tendo vida, tendo fé, aí um pouco mais, conhecimento de que tudo nós temos, e estamos perfeitos, porque Deus não aceita nada menos do que perfeição, estamos perfeitos, então nós estamos na presença de Deus mesmo, perfeitos como Cristo. E só assim nós podemos estar ali. E é impossível, não há nenhuma situação, não há nenhuma forma de se perder isso. Uma vez tomado posse disso, não existe meios de não termos mais vida eterna, de não termos mais essa possessão em Cristo, não só escaparmos de um juízo terrível, porque não há meio termo. Purgatório é coisa de má doutrina, é superstição, porque não há meio termo. Ou nós estamos salvos com Cristo e desfrutando não só de salvação, de sairmos do juízo de Deus, do lago de fogo e tudo, como ter vida eterna, ou nós estamos desse outro lado que nós não vamos ser salvos nunca. Seremos lançados no lago de fogo. Um dos dois é a posição de cada pessoa. E assim nós vemos que quem tem salvação, quem tem vida eterna. E não há como se perder isso. Não há situação, não há ocasião em que nós podemos perder isso. Por quê? Porque é por fé e descansa sobre uma obra completamente efetuada. Uma obra aceita perfeitamente por Deus. Então, nesse terreno, nós podemos então agora olhar e desfrutar aquilo que é nosso. É como aqueles espias que entraram em Canaã e vieram, dois deles com uma vara e um cacho de uva tão grande que precisava dois levar esse cacho de uva. E entrando eles no arraial dos israelitas, mostrando as riquezas que havia naquele lugar que eles estavam para entrar. Então agora, por fé, estando descansados nessa base de que temos vida eterna, e eu quero também fazer um parênteses, vida eterna não é somente uma vida que dura para sempre, uma vida que não termina mais, mas é o caráter dessa vida. O que nós temos é a vida de Cristo em ressurreição, vida eterna. Isso quer dizer vida em abundância, vida com capacidade para receber tudo que Deus pode nos dar. E esse é o caráter da vida eterna que nós temos.
Então, agora nós estamos, nesse ponto, nós estamos enxergando então as coisas que nós podemos desfrutar de Cristo, que nós temos em Cristo, nos lugares celestiais. Por essas mostras, né, como esses espias, trazendo essa mostra da abundância desse lugar. Imagine 2 homens para levar um cacho. E esses 2 homens andando juntos, que precioso é para nós pensarmos em andarmos juntos, para poder então trazer essas mostras ao povo de Deus, para que eles, despertados no seu coração com essas riquezas que existem lá, eles possam então estar mais ansiosos por esse lugar. E é só dessa maneira que nós desviamos os olhos do mundo e dessas coisas passageiras que existem aqui, porque nenhuma regra, nem lei, se fosse por lei não precisaria vir Cristo, nenhuma forma nos tira, nos desarraiga desse mundo, senão enxergar as coisas celestiais, as coisas que, as mostras, como também o servo de Abraão mostrou as suas joias, falando do filho do seu Senhor, e mostrando as suas joias, dando presentes a Rebeca, assim como o Espírito Santo nos faz nesse dia, mostrando um pouco das riquezas de Cristo na glória. E só assim então nós podemos sair, tirar nossos olhos desse mundo, enxergando essas riquezas que temos em Cristo. É interessante como encontramos aqui nesta epístola, segundo a riqueza. É decir, tudo o que Deus tem. Tudo o que Deus tem. Segundo a riqueza dele. Não é somente segundo a bondade dele, etc, etc. Segundo a riqueza dele. Tudo que tem. Em Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13, 44. Também o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim. O reino de Deus dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Estava pensando aqui em vender. Um dia, falando com um irmão, ele leu versículos da justiça de Deus e começou a falar da bondade de Deus. É distinto. É distinto. Aqui temos uma transação. Vender, comprar. Justiça. Preço pagado. Valor por valor. Cristo vendeu. Oh, quanto valia. Nunca podemos entender. Solo podemos ver um pouco de vez em quando, um pouco do que ele comprou. Porque tudo que ele comprou é nosso. É nosso justamente porque ele comprou. E ele vendeu. Gosto de pensar nessa transação. Dizer assim, ok, vou morrer, pero quero esto, quero esto, quero esto, quero esto. Vendendo, comprando. Oh, que transação entre o Pai e o Filho, entre Deus e o homem Jesus.
E já nós estamos desfrutando, somos beneficiários de bênçãos compradas, justas. Tudo que Deus tem é nosso. João 17 fala, tudo que é tuyo, meu. O meu, tuyo. Este. Tudo que Deus tem é nosso. O que mais? Não tem mais. Temos tudo. Temos tudo. Estamos sentados aqui abençoados com tudo que Deus pode dar. Por quê? Somos imerecidos. E é segundo a graça de Deus. Oh, irmãos, agora a prova é não conseguir bênçãos. Não se importa. Tenho tudo que Deus tem. Me importa? Neste dia de graça, Deus dá tudo. Está provando nossos corações se queremos estas coisas ou não. E o dia está bem fechando. Já quase ao fim. Nem que achamos nesse mundo de graça de Deus Laodiceia. Não me importa. Esse não importa. Outro versículo em Lucas 21. Gosto de ler de essa mulher. Lucas 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos, esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que eles sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Deus não é menos que isto, mas Ele, podemos dizer, da sua riqueza deitou todo o que tinha. Essa viúva, que exemplo, reflexão do caráter de Deus, dá tudo. Ele deu a seu filho. E claro, com ele vai dar-nos tudo. O problema, acho eu, é, como o meu mencionou, fé. Ele disse em Evangelho de João, crede-me. Cristo disse, crede-me. Não pode alcançar em seus próprios pensamentos nem em sonhos. Pode alcançar o que quero dizer. Não pode analisar, não pode calcular, concluir. Só crede-me. Crede-me. E uma alma que ama Cristo, como Maria sentada aos pés dele, olhando a ele, o que ele diz, palavra primeira, última, toda palavra para mim. O que ele diz, está verdade. Essa é a base de entrar em tudo que Deus tem. Mas, uma palavra mais. Devemos lembrar, irmãos, que cada benção que Ele dá vem com a carga de apreciá-la. Se Ele dá uma benção, Ele dá e temos outra benção para apreciar. Essa benção é prova para nossos corações. Porque vem dele mesmo que nos ama tanto.
o Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Duas partes desse versículo 32. A parte de Deus, como o irmão disse aqui, nós somos limitados. Nós mesmos colocamos limites para estarmos na presença de Deus. Ele pediu que nós estivéssemos abertos e limitados. Nesses 2 dias nós pudéssemos apreciar das bênçãos de Deus. Nós vemos que Deus, o limite de Deus, Deus é ilimitado, mas nós vemos aqui que o limite de Deus foi o seu próprio Filho. Esse é o limite, é o que de mais precioso ele tinha. Vendeu tudo o que tinha. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou. Por que é que Deus não poupou o seu próprio Filho? Porque Ele queria me poupar. Ele queria poupar a cada um aqui dessa sala. Quando Abraão ergueu o cutelo para sacrificar o seu filho, Isaque. Isaque foi poupado. Por que ele foi poupado? Porque apareceu uma outra vítima. Apareceu um cordeiro. Quando um israelita aparecia com a sua ovelha, com a sua vaca, ou com a sua pombinha, diante do sacerdote, ele estava querendo dizer, olha, eu merecia morrer, mas Deus determinou que esse cordeiro, que esse boi, que essa pombinha morresse em meu lugar. Deus me poupou. Agora, quando nós olhamos para a cruz, não havia ninguém que pudesse substituir a pessoa de Cristo. Deus não poupou o seu próprio Filho. Nós vemos no Éden, Adão e Eva. Qual foi uma das causas que levou Adão a desobedecer a Deus? Que Satanás colocou em seu coração? A desconfiança de que Deus pudesse estar escondendo alguma coisa deles. Porque Deus sabe que se comeres desse fruto, sereis como Deus. Abrirão os vossos olhos. Então levou Adão a desconfiar de Deus, desconfiar que Deus estava deixando de dar alguma coisa para eles. Havia alguma coisa melhor do que eles tinham ali, naquele paraíso que Deus havia criado para eles, para que eles pudessem desfrutar de tudo aquilo. E nós, ainda hoje, desconfiamos de Deus em muitas coisas, que Deus está escondendo alguma coisa de nós, que Deus está nos privando de alguma coisa. Mas isso não é nada mais, nada menos do que os nossos próprios limites, do que a nossa própria incredulidade, do que a nossa falta de fé, de podermos confiar totalmente nesse Deus que deu tudo o que Ele tinha, o que não poupou o seu próprio Filho, está dizendo aqui. O que mais nos falta? Como perguntou o irmão. Temos tudo.
Por que teríamos razão para desconfiar de Deus, que Ele está nos escondendo alguma coisa aqui nesse mundo mesmo? Efésios nos fala das riquezas celestiais em Cristo Jesus, mas aqui nesse mundo mesmo, o que nos levaria a desconfiar de Deus? Deus está interessado sim muito em minha vida. Deus está interessado sim muito que eu goze dessas bênçãos, que eu pudesse andar o dia todo flutuando com os meus pensamentos lá na glória onde Cristo está. Como não dará também com Ele todas as coisas? Todas as coisas, foi o que o irmão acabou de dizer. Todas as coisas, Deus não escondeu, Deus nunca escondeu nada do homem. E Deus não escondeu aqui, deu tudo o que tinha. Como não nos dará? Será que nós vamos ser privados na glória de alguma coisa que vai ficar além do nosso alcance, que nós não vamos poder tocar? Como o irmão disse aqui, Deus nos preparou para a vida eterna. Deus nos dará um corpo de glória, que nós vamos poder apreciar todas essas coisas. Tudo o que é de Deus é nosso em Cristo Jesus. Toda essa apreciação nós vamos poder gozar. Nós não temos motivo nenhum. Se existe algum obstáculo, é nós mesmos que estamos colocando, de podermos gozar todas essas bênçãos. Se existe alguma desconfiança, é nossa incredulidade, de que Deus não vai me dar alguma coisa aqui nesse mundo, ou que eu mereço, e Deus acha que eu não mereço. Não temos razão nenhuma para desconfiarmos de Deus, porque Ele deu tudo o que tinha. Deus nem mesmo a seu próprio Filho poupou, para que você, para que nós aqui fôssemos poupados. Deus está interessado sim em nós. Deus precisa de pessoas na sua glória. Deus nos amou. Deus quer que nós estejamos na glória. Deus quer que nós estejamos treinados aqui nesse mundo, porque quando passarmos para a glória, nós possamos já, como que se estivéssemos já em casa, gozando da presença de Cristo, da presença de Deus. O Batista estava nos falando, eu estava pensando algo quando ele estava falando sobre que a nossa incredulidade não nos deixa possar dessas coisas. E eu estava pensando, está certo, porque é incredulidade do crente. É claro, existem os incrédulos. Nessa passagem que eu citei em Mateus 26, tem essas duas classes de pessoas. Esses guardas, esses principais do povo, esses príncipes, eles eram incrédulos, realmente não creram em nada. Então, inventaram mentiras e contornaram toda a situação por incredulidade. Mas vamos voltar nesse capítulo 26 de Mateus, ou melhor, 28. Antes do 28, o capítulo 26 de Mateus, versículo 31 e 32. Então, Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. E agora indo para o capítulo 28, Mateus 28, 7. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Versículo 10. Então Jesus lhes disse:
não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E agora o versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Interessante essa incredulidade de crentes, porque o Senhor havia dito antes da sua morte: eu vou ressuscitar e vou para a Galiléia. Os anjos descendo falaram às mulheres: ele vai para a Galiléia, como falou. E o Senhor já ressuscitado dizendo: estou indo para a Galiléia, lá me vereis. Os discípulos, por fé, foram a Galiléia, mas alguns duvidaram. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ah, irmãos, que precioso para nós não duvidar, adorar, sem impedimento algum. Que esse espírito de incredulidade não nos tome, para nós podermos, como crentes, ter fé, crer e adorar. Outro pensamento em nosso capítulo de Efésios 1. No mundo hoje, obrigado a Deus, tem grande esforço pregar o Evangelho. Almas podem ser salvos, como o irmão mencionou, fé de inconversos. Mas no fim desse Efésios, Paulo fala do mistério do Evangelho. É decir, para ser poupado, como o irmão mencionou, de Romanos 8, que indica? Que quer dizer salvo, poupado? Para nós, hoje é algo diferente. Em nossos versículos, verso 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele queria a nós mais que ele queria todos os mundos. Diz um irmão, por que Deus criou o diabo? Para ter-me a mim. Porque criou qualquer coisa. Deus existindo. Deus só. Pai, Filho e Espírito Santo. Precisava algo? Nada. Queria algo? Me. Eu. Antes da fundação do mundo. Ele me amava a mim em Cristo. Olhando a seu próprio filho, podia ver-me a mim lá. E dizia: eu quero amar a Bill como amo a meu filho. E eu quero que Bill me ame a mim como meu filho me ama a mim. E por isso nos elegeu em Cristo e nos salvou em Cristo para compartilhar com a glória de Cristo e o amor de Cristo. Ser salvo hoje inclui ser co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Mas aqui me gusta essa palavra em amor. Santos e irrepreensíveis diante dele. Porque precisamos em amor. Não necessitamos isso. Em amor. Ele me pôs ante ele mesmo em Cristo, amando-me em amor que ele ama a Cristo. Cristo, esse homem,
Deus ama a ele, me ama a mim igual. Não somente aquele que eu estivesse na presença dele, mas amando-me como ele ama a Cristo. E também ele quitou todo estorbo, todo impedimento, dando-me um novo nascimento, um novo coração, dando-me o poder do Espírito Santo mesmo. Deus mesmo mora em nós para amar a Deus. E ele amando-me a mim e eu amando-lhe a ele. Em amor. Amor. Não somente justificado, perdoado, abençoado. Israel será abençoado por Cristo. E nós com Cristo. Não tem em nenhuma parte da história da criação de Deus algo como a igreja. Não tem. Estamos sentados aqui abençoados mais que qualquer outra pessoa, mais que o possível que seja mais que isto. E nós pensamos muitas vezes, somos salvos, não vou ao inferno. Benção, sim, eu preciso um trabalho, ou estou um pouco enfermo, etc. Em vez de, não, eu quero o que eu tenho na glória, eu quero desfrutar-me agora do que eu tenho nos tesouros, no banco da glória mesmo. Tudo é meu, por causa de Cristo. E cada bênção que Deus dá, Ele tem um propósito ao dar-me-la. Que eu aprecio mais, adoro mais, amo mais a Cristo. E Ele sempre me dá bênçãos para a glória de Cristo. Não para exaltar meus esforços de ser santo, meus esforços de pregar o Evangelho, meus esforços de fazer isso. Paulo disse, esquecendo as coisas do passado. Filipenses, esquecendo o passado. Não estava acumulando méritos ante Deus para merecer algo. Não, echou todo atrás. Esquecendo todo o passado, vamos à glória. Todo é Cristo. Todo era Cristo, é Cristo e será Cristo. Para sempre, disse Paulo. Estava meditando dessa expressão, descobrindo-nos o mistério de sua vontade. Parece que nós temos esse conceito que poder escolher, ter liberdade de escolher o que quiser é a felicidade. Todos queremos escolher, ser livre, escolher o que queremos, buscamos. Muitas vezes o homem é assim. Eu lembro do caso de Abraão e Lot. E quando houve conflito com os servos, então Abraão falou a Lot, escolhe. Se você vai à direita, eu vou à esquerda. Deu a oportunidade a Lot escolher. O mal foi que Lot escolheu. Devia esperar a vontade de Deus, em vez de escolher. Lot escolheu e foi lá e foi dado essa possessão. Essa é a figura do Antigo Testamento. Deus deu maneira que o homem escolhe. Pela lei, pelos requisitos justos de Deus. Mas é interessante que Abraão não escolheu. Esperou a vontade de Deus.
E Deus prometeu as bênçãos a ele, que estamos lendo aqui em Efésios. Ele teve que esperar. E nós também, irmãos, estamos falando da fé e a importância da fé em o testemunho que Deus tinha dado a nós. O irmão falou de Romanos 8. Que coisa Deus fez para abençoar a nós enquanto seu filho. Esse foi necessário para que Deus abençoe a nós. Agora, irmãos, vamos escolher ou vamos esperar a vontade de Deus para a nossa vida? Essa é a pergunta para nós. E cada um de nós demonstra em nossa vida nossa decisão quanto a isso. Alguns escolhem no mundo. Outros têm outra coisa. Aqui, irmão, nesse capítulo, Deus está descobrindo a nós a vontade dele. Está vendo? Estamos apreciando isso? Queremos isto? É nosso, pela fé. E ele vai dar. Não é mentira. Um exemplo. Faz tempo, quando eu tive os filhos pequenos, estava no campo um dia. Trabalhando, minha esposa trouxe a lanche lá com os filhos. E então os filhos muito gostam de sair ao campo, ficar com seu papai e estar com ele. Então eu estava lá, terminou o lanche, e eu falei ao meu filho, filho, vamos a sair daqui. Você quer ir no caminhão ou você quer ir no trator? Ai, as duas coisas difíceis escolher, duas coisas boas. Então, esse nunca vou esquecer a resposta que meu filho, que só teve 4 ou 5 anos de idade, ele respondeu, eu quero ir contigo. Ai, irmãos, ele confiou de mim. Ele confiou que a presença minha, se fosse o trator ou se fosse o caminhão, ele não sabia no qual dos dois eu ia de viajar. Então, ele escolheu a vontade do Pai, em certo sentido. Esse, irmãos, é para nós. A vida está por diante de nós. A vontade de Deus é revelado para nós. Como Ele quer abençoar-nos. Como Ele tem um propósito, ter um povo com Cristo Jesus nos céus, reinando. Essa está a posição do crente. A vida de cada um de nós vai indicar como praticamente escolhemos nisto. Estou falando da última parte da epístola, eu sei, mas vai junto. É interessante no Novo Testamento que sempre Deus dá as bênçãos, dá a coisa que Ele quer. E então a responsabilidade segue depois, não antes. Então, irmãos, temos que aprender a desconfiar em nossa própria escolher. Outro exemplo.
Às vezes, quando vou de viagem em um país, eu busco um lustrador, como se fala de sapato? Engraxate de sapato. E então, depois que eles têm limpo o sapato, sem perguntar sempre quanto vai custar, eu falo, quanto é? Quanto vai cobrar? Parece. E, geralmente, eles falam um preço de $1 tal. Às vezes cobram caro para gringo, pero não importa. Pero de vez em quando, criança esperto, e ele fala o que você quer dar. O que o Senhor quer dar? Sabe que eu pago bem. Porque aprendi que assim é Deus. Temos que aprender isso, irmãos, a vontade de nosso Deus.